que fazia bem para você, né, Bel? O tempo inteiro. Eu tinha uma alimentação tão desregrada, eu fui uma criança, olhando lá atrás, tá? Eu não trago isso com dor, mas eu tive que olhar lá atrás. A minha mãe foi uma mãe que precisou trabalhar desde muito cedo. Eu fiquei com meu irmão. Com 4 anos de idade, meu irmão tinha 2. Minha mãe ia trabalhar e eu ficava em casa. E aí ela me deu essa responsabilidade, né? E aí eu tive que cuidar eu cuidava de mim, eu tinha que cuidar de mim e do meu irmão. Eu cuidava de quem? Do meu irmão, de mim não. Eu não tinha, porque a pessoa que estava ali fragilizada na minha cabeça como criança, para a gente ver como que a gente cresce com essas crenças, né? A gente leva para uma vida. Eu só vim entender isso depois de um tempo. E eu achava que aquela responsabilidade ela era minha. Para vocês se entenderem, eu vou falar de algo, é uma vulnerabilidade tão grande, mas que a minha vulnerabilidade seja a força de alguém, que às vezes mais pessoas passam por isso. Eu tinha um padrasto que era uma coisa dele, não sei o nome, não sei se era carrasco, né? Hoje, mais velho, eu não sei. Mas ele batia, ele chegava primeiro em casa e aí ele via que nós estávamos ali e a gente não comia. Ele fazia comida, ele estava bravo porque ele já tinha trabalhado, chegava e tinha que fazer comida e dava pra gente. Se a gente não comesse, ia apanhar. Eu nunca apanhei da minha mãe, pra você ter ideia, mas dessa pessoa eu apanhei. Pra comer, gente, aí o que que eu fazia? Eu sabia que meu irmão ia apanhar. Eu comia o meu sem vontade, pegava o do prato do meu irmão, botava no meu prato para eu apanhar sozinha. Ou seja, eu passei uma vida inteira com alguns problemas com a alimentação, entende? Mas Quer dizer, para o isso que eu era precisei olhar. prazer deixou de ser, né? Deixou de ser há muito tempo. Então eu precisei olhar para minha história, sabe? Então assim, eu tô falando disso porque depois, até quando você lançar no seu YouTube, você manda para mim que eu vou botar lá no grupo para elas. Porque por isso que eu trouxe alguns exercícios para elas dentro do grupo logo no começo de detox de emoção, para olhar, para que elas conseguissem olhar para essa história com amor, com carinho, com tranquilidade, mas que a gente pudesse liberar e limpar aquilo. E depois veio o corpo para sair liberando. Então, veja bem o tanto de problemas que eu tive com alimentação. E que hoje, com 30 e lá, depois que eu tive filho, tive que vir para o deserto para parar um pouco, para acalmar, para poder a coisa acontecer. E aí o meu corpo realmente parou. Literalmente ele falou assim: não, você não está enxergando, então eu vou te parar. Eu sentia uma fadiga que eu não posso te explicar com essa anemia. E é lindo a tua história, né? Porque quando você conta você precisava sobreviver e precisava fazer com que seu irmão, muito pequeno, também sobrevivesse a Sobrevivesse, uma exato. situação que uma criança não tinha condições de resolver, E eu já né? tinha uma consciência muito grande naquele momento ali de que eu precisava socorrer ele. Eu não era a mãe dele, mas por muito tempo eu me coloquei nesse papel, nesse lugar, porque ele não tinha uma mãe. Minha mãe saía e eu tinha a minha mãe como uma heroína, tipo assim, poxa, ela precisa sair para trabalhar porque ela precisa nos É. alimentar. Então, eu vou fazer o mínimo que eu posso. Eu ainda achava que era o mínimo. E você sabe, Bel, que quando você fala disso, me faz lembrar todos os cala-bocas que a gente recebeu. E Vários. calar a boca é calar o corpo. Corpo, exato. Então, o E eu corpo fui que muito chora, reprimida com algumas o coisas. corpo que não Muito. chora, o corpo que não fala, o corpo que não pode sentir prazer, que era o seu caso, que você comia sem prazer só, né? E aí a conta vai vir, né? Sim, e veio. E aí não tem E Veio. aí o que que é legal? Tudo é processo de evolução, de resgate Sim, da alma, como você disse. exato. E aí, quando a vida vem, né, aparentemente nos cobrando, olha, agora não tem jeito, vou te parar, né? Esse é o momento da transição, da renovação, do renascimento que É, você fez através desse momento extremo, né, da sua saúde. Você vai lá resgatar a tua criança que ficou abandonada, perdida, porque nenhum adulto cuidou de você.
Não, Essa que é a não, não verdade. tive. É. Isso. E aí, se a gente olhar para as nossas histórias, muitas das nossas crianças, né? Muitos de nós, São né? abandonadas, né? E não foram abandonados. Por exemplo, você É, conta a história da sua mãe, né? Ela tinha que fazer além. E ela tinha uma escolha, sim. ela tinha que fazer essa escolha. Ou ela ficava em casa, ou ela ia. E é tão difícil. Racionalmente, a gente entende. Agora, Eu bem, entendi. grande, adulta. Adulta. Mas naquela época eu já entendia desse jeito, assim. Entendia. Eu falava para ela, tá tudo bem, a senhora pode ir de manhã. Ela saía para trabalhar e eu falava, pode ir tranquila que eu cuido dele. E ali eu me colocava naquele lugar. Eu me lembro hoje, depois de um tempo, porque aquilo eu fiz questão de esquecer, inconsciente, ficou no meu inconsciente, jogado lá dentro, e eu não mexia naquilo. Eu simplesmente seguia a vida. E eu seguia a vida inteira assim, a trancos e barrancos, tomando cacetada e levantando, tomando cacetada e levantando. Eu não parava para ver as cacetadas que eu tomava, entendeu? Você não podia. Não podia, é, na minha É. cabeça. E isso é uma história tão comum, né? Uhum. Numa trajetória, porque você se torna grande antes do tempo. Só que Eu é não pude como ser nós criança. falamos a gente não dá salto. A gente não dá salto. Então, uma parte ficou lá, abandonadinha, que precisava ser Sim, revista, né? Que era o sim. autocuidado, que era ser É, cuidada, porque a partir de agora você foi cuidada, você teve médico, você teve nutricionista, você teve todo, né, um aparato. multidisciplinar para você ser cuidada. Uhum. Sim. Foi esse Por isso que a processo gente que eu tem que ter precisei o passar. perdão. O perdão que você Sim. falou? E o auto perdão, porque O auto-perdão, claro. chegou numa fase que aquela fase que eu entrei nesse abismo, né, emocional, Sim, porque eu sim. não entendia o porquê que o meu corpo estava parando, e aí eu comecei a entrar realmente num abismo emocional, porque eu não entendia. Eu falava assim, como assim? Porque eu falo que todos nós temos superpoderes, e eu acho que um dos meus é a alegria. E eu me sentia alegre, eu me sentia grata, mas eu não tinha força física. E eu não conseguia entender aquilo. O meu problema já não era mais só físico, ele já estava no físico, mas ele passou por vários corpos, né? Passou pelo corpo emocional, pelo corpo sentimental e chegou no meu físico. Eu não conseguia entender aquilo. Aquilo era demais para mim, porque eu fui criada para combater. Eu fui criada para guerra. Eu entendi isso depois de um tempo. Exatamente. E, gente, Exatamente. é impressionante quando, quando a gente para entender os sinais, né? E aí, ainda assim, eu não queria parar, eu não queria entender. Tanto que o meu processo durou 1 ano e meio. Eu tomava os remédios, não melhorava, e eu tive que tomar na veia ferro. Eu era uma pessoa que eu, assim, eu tinha uma tristeza, eu não comia, porque eu me punia, né? Então, até eu entender isso, né? Hoje tem um negócio, eu mesmo falo comigo mesmo, ando com a minha liguinha aqui, ó. Opa, Isa, ó, não, peraí. Pensamento, esse aqui, já foi passado. Então, eu tive um processo muito grande de rejeição, de ter a rejeição, de entender a rejeição e de passar, né? Na verdade, eu passo por esse processo, ainda estou nesse processo, acho que é um processo grande, é um processo lindo, mas até entender ele, eu não achava lindo, não. E eu fico olhando você, eu fico tentando não analisar você, viu, Bel? Não fala da vida da Bel. Pode analisar, fica à vontade. É, porque a gente, quando a gente, esses dias eu estou falando muito da criança ferida, né? Que é essa Uhum, criança que não, ela não pôde, né? Ela não pôde, primeiro não pôde é, ser criança, não é. pôde ser criança. Porque você está falando de uma, não dá para imaginar uma criança, você que tem filho agora, para imaginar uma criança de 4 anos cuidando de outra. Márcia, eu não consigo imaginar. O meu filho tem 11. Agora que ele começou a atravessar a rua para ir no mercadinho.
num país que não tem violência, porque eu decidi ir para um país com meu marido e tal, porque foi uma decisão que a gente teve por conta das crianças e tal. Inconsciente a gente também faz escolhas, né? Faz escolhas inconscientes. E eu vim deixar agora o meu filho do meio, né? A mais velha quis sair daqui há muito tempo, 4 anos. Depois foi que eu fui parar para pensar o tanto que eu quis super proteger todos os meus filhos, porque eu fui abandonada, entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. até às vezes com o meu abandono, eu também posso, às vezes, prejudicar na minha criação. Não é, É, mas não aí a é gente só. não vai dar conta também, viu, Bel? A gente É, não vai dar conta de tudo. de Porque, veja tudo. só, porque você é essa criança e esse adulto. Mas É, veja que, de alguma maneira, você aprendeu com a sua mãe a como dar uma vida melhor para os seus filhos. Talvez você teria sim, passado desapercebido, como muitas pessoas passam desapercebido a criação dos filhos. é. Né? Agora, por Essa exemplo, é se uma a gente for gratidão que eu rígida tenho. nessa régua, você vai perceber que 1 ano e meio você abandonou seus filhos de novo. Você precisava cuidar de você, você era prioridade para sobreviver. Então não dá para a gente ficar achando que a gente vai ficar acertando. Não tem como acertar o tempo inteiro, Não, porque nós somos exato. seres em crescimento, em evolução. E Veja a cobrança que a gente. Oi? foi aí que eu percebi que eu estava um pouco a mais da doença, porque eu não levantava mais para levar eles na escola, com a fadiga que eu sentia. Eu falei, meu Pois é. Deus. Eu não Então percebi você por viu? mim, você percebe? Eu não percebi por mim. Eu falei, meu Deus, eu tô prejudicando as crianças, eu já não consigo mais levar eles na escola. Eu falei, gente, eu não olho para mim. É. Foi aí E que é eu incrível, né? comecei. Porque você transformou essa sua dificuldade em algo positivo para você e para o mundo, né? Que essa que é muito legal quando a gente passa por uma dor e resolve e se transforma, se recupera e começa a pensar nos outros. Isso é incrível. Por que eu me torno psicóloga, né? Porque há uma Sim, tentativa de salvar alguém aí. E aí quando sim, você não consegue, que é o interessante. A pessoa que você quis salvar você não vai salvar. E aí, Deus, o universo, permite que você continue a sua busca para que você ajude e colabore com muita gente. Então, a sim. gente não é pequeno como a gente acha, É, nós somos muito maiores do que a gente imagina. E a nossa dor é o farol que vai dar a direção para onde você tem que ir e a quem ou quantas pessoas você realmente vai iluminar no meio do caminho. sim, Através de uma dor, de uma busca, né? De uma sim, cura. exato. Aí a gente pergunta Meninas, onde começou o teu corpo, Bel? E aonde começou a aham, sua mente? Aonde começou o seu espiritual? Onde começou o seu sentimento? Estava tudo ao mesmo tempo acontecendo. Por tudo, isso que eu digo, a tudo. gente se dividiu em 4 partes, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se o espiritual não tá bom, a cabeça não tá boa. Se a cabeça não tá boa, o sentimento não tá. Se o corpo não tá bom, então alguma coisa está em desequilíbrio. Ai, Márcia, mas quando a gente fica em equilíbrio? Acho que nunca. Isso é um Não, processo de busca é um processo contínuo, né? contínuo, contínuo. E isso que é legal, né? Acho que esse que é a graça da vida, é a melhora Sim, constante, né? A gente não sim, vai ter sim. tédio nunca, né? Inxalá. Meninas, vamos lá, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu desativei aqui, ó, os comentários para ficar mais fácil, mas eu vou ativar aqui de novo e vocês fiquem à vontade, façam alguma pergunta para a Márcia, fiquem à vontade, tá? Deixa eu pegar Eu aqui um aqui estou, óculos para me ajudar a ler. eu aqui tô amando, amando nossa live. Olha, eu vou te falar que é coisa de Deus essa live, porque eu não consegui fazer a outra live, não conseguimos. E a gente queria muito, mas infelizmente não saiu. Cadê? Não tem, né? Tá todo mundo quietinho. Acho que tá todo mundo prestando atenção.
Todo mundo gostou, que eu acho que da história. E alguém se viu nessa história, gente? Alguém percebeu algo? Alguém, né? Porque às vezes a minha história vai ser parecida com a de alguém, ou pelo menos mais ou menos. Vocês tiraram alguma conclusão de algo, de cura, de alguma coisa que vocês passaram? Fiquem à vontade, eu deixei os comentários aí. É porque as nossas histórias, o ser humano, ele é muito parecido, na verdade, né? Nós temos a nossa complexidade, a nossa individualidade, mas quando a gente fala de dor, nós somos muito parecidos. Muito parecidos. Por isso que, como você disse, né, sobre o chakra, o plexo solar, que é a questão do estômago, né? Peraí. Família sempre fala da criança, essa que temos que buscar, abraçar e beijar. Isso. Então, e a gente. é, Então, a gente fala dessa punição, dessa autocobrança que é exagerada. E quando a gente fica nesse exagero, peraí. Então, quando a gente exagera na cobrança, e isso tem a ver com como a gente foi criada, que é o exemplo que a Bel traz, né? Ela foi cobrada Uhum. desde cedo para tomar uma responsabilidade que ela não era capaz, nem fisicamente, emocionalmente e nada. E aí, quando a gente cresce, que a gente cresce e nem vê que cresceu, a gente continua na mesma pegada de Sim. rigidez, de cobrança. Só que E o aí, tamanho do saco está muito grande, está muito pesado. E aí, é, quando às vezes a vida passa uma rasteira na gente, como é uma questão de saúde, uma questão financeira, aí a gente tem que parar mesmo, acordar e começar de novo, né? Ah, então, quando você fala quanto mais velho, maior essa dor, é o que a Bel está falando do auto-perdão. E o que eu falo é. sobre apego. Eu Nós acho que somos eu seres. melhorei depois de mais velho. Eu acho que depois da dor, né? Não consegui com amor, não, mas foi pela dor. Isso. Então, veja só, às vezes, quando a gente fala que quanto mais velho a gente vai sentindo mais dores, claro, é um acúmulo de experiências que a gente vive. Agora, se a dor ainda está, significa que a gente não soltou esse passado. É como a Bel contar a história do irmãozinho e dela e continuar ressentida ou com o padrasto ou com a mãe. Então, ela não se separou. É como se ela estivesse vivendo ainda há 26 anos a mesma história. 26 É. mais, né? 30 anos aí de história. Então, nós somos seres apegados às nossas dores. Nós precisamos ter respeito à nossa história, claro. Reverência à nossa experiência, sim. Mas, quando a gente está em dor ainda e sofrimento, é sinal que nós não desapegamos às nossas dores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Tem gente que se separou faz, sei lá, 10 anos e continua com raiva, ódio do marido, do ex-marido. Tá grudada nele, né? Vai estar grudada pro resto da vida. Se não é pelo amor, é pelo ódio. Isso, e aí é uma escolha É. de sofrimento, porque assim, ele me abandonou, ele não me amava, e a gente vai contando as histórias. Só que é isso, você E às está vezes tem uma presa. lealdade pela dor, né? Às vezes tem uma lealdade, né? Lealdade à dor. Pronto, você falou tudo. Lealdade a uma dor que acabou. Porque esse marido foi embora, ele já não te faz sofrer, ele não É. te desrespeita, né? Sabemos lidar com a dor. O mais velho era a dificuldade de se expressar. Então, é isso que algum momento, que você falou a dificuldade de se expressar, né? Algum momento alguém te calou. E nós fomos seres que fomos. E até hoje, Até hoje. nós Uhum. recebemos pressões de quem está próximo, de um chefe, de um marido, de uma mãe, de um filho, Sim. que ele quer nos calar. Vou dar um exemplo.
Então, por exemplo, quem tem um temperamento um pouco mais forte, que grita, ou que é mais mandão, tal, mais mandona. Então a família fala, você é muito mandona. E essa é a tua característica melhor que você tem nessa família, a energia que esse grupo precisa. Só que a Precisa. gente não gosta de ser mandado. Nada. Então, o que, que a É. gente corresponde? A gente responde para essa pessoa, para a mãe, o marido. Ah, você é muito mandão. Você é muito mandona. E essa é a sua Uhum. maior qualidade. Então, essas pessoas estão já fazendo esse processo de te calar. Quando a Uhum. gente está no autoconhecimento, a gente começa a perceber que momento realmente eu estou na mandona e que momento estão tentando me seduzir para me calar. Porque é uma Uhum. tentativa de conter. Nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Tentando conter Eu o sou, outro porque não está agradando, né? A gente quer é, mudar, eu né? sou isso, eu sou Eu essa não pessoa quero ver, falante, eu né? sou uma pessoa comunicativa, né? E A sou Kátia uma está pessoa que falando sou que ela que alegre. o diga. E aí, É. né, Kátia, eu sempre digo isso para você, né? Não deixe que tire o melhor de você. Porque muitas vezes o que a pessoa vai falar, por exemplo, nossa, você fala demais. Então, Isso. presta atenção nisso, porque isso pode ser a sua melhor qualidade e você vai apagar isso. Eu Exato. tenho muito cuidado com os nossos filhos hoje, tá? Eu pequei muito com a minha mais velha. Ela teve que fazer terapia um pouco há tempos atrás. Eu pequei, o pai pecou, porque nós não sabíamos lidar com isso. A gente não sabia, eu não entendia. Só quando eu comecei o autocuidado, hoje eu tenho a mais nova, a minha pequenininha, gente, se vocês virem ela, é a minha fotocópia, em todos os sentidos. É. E você está falando de uma coisa, sabe, Bel, que assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Só que a mesma mãe da Que é tua para filha mais um, não é velha para outro. não é do filho mais novo. Por quê? Porque você foi melhorando com o tempo. Uhum. É. E não dá pra gente se culpar muito, porque a gente só faz o que a gente Não. consegue. Não tem É como. o que tem, é o que dá para ser feito no momento. E lembrar como mães que, assim, às vezes você tá dando o seu melhor e é melhor mesmo, e aquele outro não percebe que é. Não, é. Você tá dando. Eu lembro uma fase que a minha filha, ela tinha uma amiguinha, que a amiguinha foi para a escola pública. E aí a amiguinha falava assim: olha, escola pública é a melhor, é a melhor Melhor coisa. escola. E aí minha filha queria sair da escola particular para ir para a escola pública. Então Sim. veja, como é que o teu filho, né? Ele faz a leitura daquilo que você está dando. Então não dá Uhum. para a gente pensar que vamos atingi-los da forma que a gente quer. Eles fazem a leitura do jeito deles. Então Eu não sei até se eu você. convencer, Fala, fala, pode então terminar, eu até desculpa. convencer a minha filha quais eram as diferenças, só teve um jeito de levá-la numa escola pública e mostrar para ela. Sem A falar, né? realidade. Sem falar, Sim, porque se você mostrar demais, você não consegue que o outro veja, que o outro experiencie o que ele tem que experimentar, né? exato. E aí ela É. olha, vê algo que ela não gosta, que até hoje eu não sei o que foi, e aí sim ela volta pro caminho e vê qual a diferença, né? Mas ela era pequena Uhum. quando isso. Igual a minha filha que queria voltar, queria porque voltar para o Brasil. Eu falei, ok, vamos lá. Passamos 2 meses. Ela enjoou. Falou assim, não, realmente eu acho que a gente tem uma vida melhor lá em Doha e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Quando a Sabe? gente Então, fala da culpa, né, da mãe, eu acho que a gente a culpa é algo também pesado, né? Uma das minhas lives eu falei sobre culpa. Mas a culpa da mãe, não dá pra gente ir nesse caminho. É que é de novo que eu acabei de falar, né? A gente dá o nosso melhor e fica, por exemplo, eu sou psicóloga, às vezes eu olho minha filha e fico pensando, meu Deus, o que será que ela está sentindo? Será que ela está sofrendo? Será que ela tá... Não consigo enxergar o que realmente de uhum, verdade está acontecendo. A outra pessoa tem que olhar para ela. E nós, é, como pais, nós precisamos, porque nós somos os super-heróis, né? Nós queremos ser esse super alguma coisa. Nós não somos. Nós somos humanos. E quanto mais humanos a gente for, mais a gente vai melhor. ser capaz de ficar próximo, não distante. E a cobrança, essa coisa da culpa, é a humildade. De saber que às vezes eu não fiz o que eu queria, mas o que eu podia. Que é a história, por exemplo, pensando na história da Bel. A mãe dela fez o Uhum. que ela podia, não O que talvez ela o que pode. ela queria.
E olha, isso não impediu que ela se tornasse a mulher que ela se tornou e estivesse aqui conversando conosco. E essa é a sacada. Quando você fica É, adulto e olha assim, nada que meus pais não fizeram por mim, me impediu de chegar onde eu cheguei. Isso mas se eu tivesse ficado lá atrás no vitimismo, eu não chegaria. E eu, exatamente. e aí eu entrei nesse processo quando eu cheguei aqui, porque antes de vir do Brasil para cá, eu passei por um processo dentro do meu casamento, onde me levou a ficar com a autoestima muito baixa. Tudo mexia. E aí foi quando eu parei, foi quando eu vim para cá que aí tudo começou a fazer mais sentido para parar o meu corpo mesmo. Então eu pude olhar para mim. Mas uma coisa me intrigava. Eu pensava sempre assim, gente, eu passei por tanta coisa e eu não me entreguei. Por que que eu tô, né, nessa agora? Era tão mais fácil para mim, não, mas eu tinha muitas dores dentro de mim. Então eu precisava expurgar mesmo. Então não foi ruim esse processo. Então muitas vezes se tiver vindo, deixa vir, põe para fora, põe até ir embora, deixa aí para poder seguir. Lógico, da melhor forma possível. Tá aqui a Márcia, que é uma profissional, existem vários caminhos, né? E eu fui buscar os meus, né? Eu fiz terapia também, eu busquei vários recursos, fui para o coaching, hoje. Então, assim, é um processo. E tem uma Mas coisa que deixa aí. a gente está falando de mãe aí de novo, né? Que assim, para quem. É que eu não vi qual é o nome da pessoa que falou ainda que nasce uma mãe junto que nasce da culpa, né? É, que é A assim. Kelly Pimentel. Ok? Kelly, Kelly. Ok. Ok. Eu pergunto assim: que mãe você está sendo que tem a ver com o que a Bel falou no começo? Que é assim: se eu estou me cuidando, eu sou uma mãe melhor. Se eu estou tentando fazer algo por mim, eu estou fazendo algo melhor pela minha filha, ou pelo meu filho, ou pelos meus filhos, ou pelo mundo. Então, quanto mais você se cuida, quanto mais você olha para você, você cria um mundo melhor para todo mundo. Um mundo melhor Um em volta. ambiente, né? Então, o que eu diria, já que você falou da culpa, eu acho que você poderia sair da culpa para o autocuidado. E é maravilhoso, né, Bel? Quando você Sim. aprende a se cuidar e aí você ensina o outro. E às vezes não é falando. Você vai Não. ensinar esse outro Pelo fazendo do exemplo. seu jeito. É, pelo exemplo. A minha filha mais velha, gente, ela não comia nada. E aí eu percebi, tá, mas eu como? Falei nada, fui mudando os hábitos em casa, fui mudando. Hoje ela vai para a cozinha e ela prepara. Porque eu tive que preparar ela dessa forma, porque esse ano é o último ano dela aqui. Ela vai morar sozinha. É o que ela quer. E ela não estaria preparada. Como é que ela ia se cuidar sozinha? Ela não podia se cuidar sozinha. Ela não teve exemplo. Aí agora eu tenho mais dois que são mais novos. Esses sim vão pegar um legado maior, né? Mas eu já pude mostrar bastante coisa para a mais velha que está saindo daqui a pouco. Hoje ela consegue cuidar de si, procurar um médico se ela precisar, saber que ela precisa disso, entendeu? Mas pelo exemplo, enquanto eu falava, não adiantava. E aí quem veio me mostrar, ou seja, eu achando que tô, né, que eu que estou ajudando eles, mas na verdade eles me ajudam muito nesse processo. Os filhos são os Esse melhores professores, né? Os os filhos, quando melhores. nós estamos atentos ao É, sentido da família, o filho nos mostra o caminho do novo, que nós ficamos ultrapassados, né? Realmente. Eu tenho um professor que ele fala assim, Márcia, o seu computador, que é a sua mente, é de 1900 e tal, não quero nem falar qual é, hein? De 1900 e tal. Seu computador era bem grande. O computador da sua filha cabe na mão dela. Então a gente precisa se adequar ao novo, à nova realidade. E para nós é difícil, não é fácil. muito. Por Não, isso que há o atrito, porque os nossos filhos estão em outro tempo.
Ah, o meu é certo, o Totalmente. dele é certo. Não, os dois são certos, mas cada um com uma nova realidade. Por exemplo, nós estamos passando por essa crise agora. Os nossos filhos, eles serão muito melhores a partir de agora, porque eles vão saber lidar com algo que nem nós nunca passamos, alguns de nós nunca passaram por uma situação como essa de crise. Então Não. nós estamos fazendo, vamos ficar melhores e eles também. Eles vão ficar mais Sim. fortalecidos até que nós, né? Porque sou mais jovem, né? Falou, sinto que sou observado pelas minhas filhas o tempo todo. Tem sempre um olhar. É exatamente. O olhar, então tem uma coisa interessante, Bel, que eu vou falar do olhar, que tem a ver com a nossa autoestima. Então, Sim. pensar em autoestima, a gente está pensando em alguém que nos olha e nos observa. E que a gente tem que estar bem para que tudo esteja bem, né? Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês sobre o olhar. Se você hoje é um adulto e hoje você já formou uma família, por exemplo, é o caso desse alguém está falando, alguém olhou para você, alguém te Uhum. viu. Porque no conceito, né, de alguns teóricos, eles falam assim: quem te olhou? Quem te deu o olhar da vida, o impulso para que você caminhasse? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi alguém que te criou? Foi alguém que disse: vai. E às Uhum. vezes o nosso contato com a nossa mãe, por exemplo, às vezes só foi no nascimento. E ela nos doou ou deu para uma outra mãe. E aquele olhar, aquele único olhar, ela te formou como ser único que você é. Sim. Então, esse olhar, ele existe. Ele existiu e continua existindo para que você fosse o que você é. Então, está na hora de a gente entrar. Você falou do perdão e eu digo sobre a gratidão. Porque pode ser Uhum. que o seu pai não tenha sido o melhor pai do mundo. Talvez você nem tenha o conhecido. Mas de Não, alguma nem maneira conheci. ele te deu a É, vida. E essa vida te trouxe até aqui. E esta mãe exato. também. Talvez ela não Sim. fosse tão presente, mas ela também te olhou e disse: vai, vai. Sim, sim. E ela Foi a olhou minha maior coisas que você incentivadora. não viu, que é o mais incrível. Que Sim. você não viu. Agora você tem condições de olhar e falar: nossa, minha mãe confiava em mim. Ela Uhum. confia em mim, porque ela está em mim, está dentro de você, né? E aí você Sim. caminha mais um pouquinho sozinho com ela aqui dentro, né? Com ele aqui dentro. Sim. Os Aí é o dois, né? sentimento de gratidão, né? É. É um E sentimento eu de tenho que gratidão. fazer, e eu faço todos os dias. Eu tenho um caderno de gratidão de 5 anos. Todos os dias eu escrevo nesse caderno. E acho que a gratidão é uma coisa que move muito a gente, né?